Era um domingo ensolarado quando finalmente aceitei o convite para o primeiro almoço oficial na casa dos meus sogros. Eu me chamo Clara, tenho 28 anos, e ainda me acostumo a dizer a palavra casada. Faz apenas alguns meses que assinei os papéis com o Daniel, meu marido, mas a sensação é de que estou vivendo em uma espécie de ensaio, tentando memorizar as falas certas para interpretar o papel de esposa perfeita. O caminho até a casa dos pais dele foi feito em silêncio quase absoluto. Daniel dirigia concentrado, como sempre, e eu observava a paisagem passando pela janela. Por dentro, meu estômago se revirava. Eu havia ensaiado diálogos inteiros no espelho, elogiar a comida da sogra, perguntar sobre a infância de Daniel, rir das histórias do sogro. Queria, acima de tudo, ser aprovada. A casa deles, quando chegamos, parecia saída de uma revista antiga. Uma fachada branca impecável, janelas simétricas e um jardim que, de tão podado, parecia artificial. Um cheiro de flores doces pairava no ar, misturado ao som insistente de pássaros que eu não conseguia ver. Quando a porta se abriu, senti como se tivesse atravessado um portal. Minha sogra, Helena, foi a primeira a aparecer. Vestia um vestido azul claro que parecia escolhido para a ocasião, e o sorriso dela se estendeu rápido, mas não alcançou os olhos. O sogro, Roberto, surgiu logo atrás, de terno, embora fosse apenas um almoço em família. Ele apertou minha mão de um jeito firme demais, como se quisesse marcar presença ou medir minha força. A sala de estar estava impecável, quase cenográfica. Móveis de madeira escura, quadros de família que pareciam retratos formais demais para serem naturais, e uma mesa de jantar já posta com louças brancas e talheres alinhados de forma milimétrica. Cada detalhe parecia gritar ordem e controle. Bem-vinda, Clara, disse Helena, conduzindo-me até a mesa. Esperávamos muito por este momento. A frase ecoou em minha mente como se tivesse um peso maior do que deveria. Sentei-me, tentando sorrir, enquanto minhas mãos suavam sob o tecido da saia. Daniel parecia confortável demais, rindo das observações do pai, como se esse cenário fosse o mais natural do mundo. Eu, por outro lado, sentia que cada movimento meu estava sendo avaliado, registrado, talvez até anotado em algum caderno invisível. O cheiro da comida invadia o ambiente, assado de carne, legumes temperados e um vinho aberto sobre a mesa. Helena servia cada prato com gestos precisos, como se seguisse um ritual repetido inúmeras vezes. Eu, sentada entre meu marido e ela, sentia que precisava medir cada palavra. Enquanto passava o guardanapo sobre o colo, percebi meu reflexo na superfície polida dos talheres. Estava pálida. Respirei fundo, lembrando a mim mesma do objetivo: conquistar a aprovação. Ser aceita. Ser parte da família. Mas, ainda assim, havia algo no ar, talvez o silêncio prolongado entre as falas, talvez o olhar fixo de Roberto, talvez o jeito ensaiado com que Helena perguntava sobre minha infância, que fazia tudo parecer menos um almoço de boas-vindas e mais um teste cuidadosamente montado. A refeição havia começado com uma formalidade quase cerimonial. Helena, minha sogra, enchia a taça de todos com vinho tinto enquanto comentava sobre o clima, sobre o trânsito da cidade, sobre qualquer coisa que preenchesse o espaço entre os silêncios. Daniel parecia relaxado, como se estivesse de volta ao ninho. Já Roberto, meu sogro, mastigava lentamente, sem nunca desviar os olhos de mim por muito tempo. Foi nesse momento, entre uma garfada de carne e outra, que senti uma vibração discreta no bolso do vestido. O celular. Tentei ignorar de início, afinal, não queria parecer mal educada. Mas a vibração insistiu, curta e contínua, como um chamado impossível de silenciar. Aproveitei um instante em que Helena se levantou para trazer mais pão da cozinha e deslizei a mão até o aparelho. Com um gesto rápido, escondido sob a mesa, desbloqueei a tela. Uma única mensagem, de um número desconhecido. Meu coração disparou. Por um instante, achei que tinha lido errado. Pisquei, respirei fundo e reli. As mesmas palavras. Claras. Frias. O garfo escorregou da minha mão, produzindo um ruído metálico contra o prato. Daniel olhou para mim com a testa franzida. Está tudo bem, Clara? Ele perguntou, num tom que parecia neutro, mas que para mim soou como uma acusação. Sorri, rápido demais, tentando recuperar o controle. Sim, só me distraí, respondi, colocando o garfo de volta no lugar. Por dentro, porém, meu corpo inteiro tremia. Eles estão gravando você. Olhei em volta, discretamente.
Os quadros na parede, as estantes cheias de livros, os vasos ornamentais sobre o aparador. Qualquer um daqueles objetos poderia esconder uma câmera. A lembrança da arrumação impecável da casa voltou à minha mente. Não era apenas zelo estético, era preparação. Helena retornou, depositando o cesto de pães no centro da mesa. Experimente, Clara. Eu mesma assei esta manhã. A voz dela parecia carregada de uma doçura ensaiada, quase artificial. Aceitei um pedaço, mesmo sem fome, e forcei um sorriso de agradecimento. Enquanto mastigava, percebi o olhar fixo de Roberto. Não havia calor naquele olhar. Era clínico. Como se analisasse cada detalhe do meu comportamento. O celular, ainda oculto sob a mesa, piscou novamente. Outro aviso engoli em seco. Quem estava me mandando aquilo? E, mais importante, quem eles eram? Mantive os lábios curvados em um sorriso frágil, que mais parecia uma máscara. Enquanto isso, por dentro, uma onda de paranoia tomava conta de mim. Se de fato havia câmeras, estavam esperando uma reação, um deslize, talvez uma prova de que eu não era digna daquele ambiente. Tentei focar na conversa. Helena contava uma anedota da juventude de Daniel, sobre quando ele caíra de bicicleta e quebrara o braço. Ela ria alto, mas sua risada parecia medida, como se tivesse sido repetida várias vezes diante do espelho. Daniel também ria, mas com um certo atraso, como se estivesse seguindo um roteiro. E você, Clara? Roberto perguntou de repente. Como foi a sua infância? A pergunta simples me pegou de surpresa. Meu estômago se contraiu. Lembrei da mensagem. Não reaja. Reagir poderia significar hesitar, demonstrar medo. Então, vesti o sorriso que já me doía no rosto e comecei a falar. Sobre minha cidade natal, sobre a escola, sobre meus pais. Enquanto descrevia memórias banais, meus olhos buscavam detalhes do ambiente. Vi um pequeno brilho estranho no canto da sala, perto da estante. Poderia ser apenas o reflexo de uma taça, mas naquele instante, para mim, era a prova. Eu estava sendo observada. O celular vibrou novamente, quase ao mesmo tempo em que Helena me ofereceu mais vinho. A mensagem dizia: não beba. Meu coração bateu tão forte que temi que todos à mesa pudessem ouvir. Sorri, agradeci, e recusei educadamente o vinho. Helena me olhou por um segundo longo demais, com os olhos semicerrados, antes de se virar para encher a própria taça. Nesse instante, tive certeza. Algo terrivelmente errado estava acontecendo naquela casa. Depois da terceira mensagem, meu corpo inteiro estava em alerta, mas eu não podia deixar transparecer. A mesa estava farta, quase exuberante, assado perfeitamente dourado, legumes cortados em formas geométricas, saladas dispostas como obras de arte. Tudo parecia cuidadosamente montado, como se tivesse sido preparado não para ser saboreado, mas para ser exibido. Enquanto mastigava lentamente, percebi que cada detalhe da refeição, a ordem em que os pratos eram servidos, o jeito meticuloso como Helena derramava o molho, a forma como Roberto erguia a taça de vinho antes de beber, tinha uma cadência ensaiada, como atores em uma peça. Eu era a plateia, ou talvez a atriz principal sem ter decorado o roteiro. Sorri de novo, como quem se diverte com a conversa. Eles falavam de coisas banais, política, vizinhos, os planos para o próximo feriado. As palavras passavam por mim sem fixar-se, porque eu estava ocupada demais tentando entender os olhares. Roberto, sempre atento, parecia registrar cada gesto meu. Cada vez que eu levava o garfo à boca, cada vez que mexia a taça sem bebê-la, os olhos dele seguiam o movimento. Helena, por sua vez, sorria demais, um sorriso largo, mas mecânico, que se apagava assim que desviava o olhar. Até Daniel, sentado ao meu lado, parecia estranho. O homem que conheci por acaso em uma cafeteria, que me conquistou com a espontaneidade e o humor leve, agora se comportava como um estranho domesticado. Havia algo no olhar dele, um ar de cumplicidade com os pais. Não era apenas carinho familiar. Era como se compartilhassem um segredo do qual eu não fazia parte. Enquanto a conversa fluía, meus pensamentos se atropelavam. A mensagem. Eles estão gravando você. Eu não conseguia ignorar. Passei os olhos discretamente pela sala outra vez. Havia muitos lugares possíveis para esconder câmeras, atrás dos quadros, nas fendas da estante, até dentro dos vasos ornamentais. A perfeição do ambiente agora me parecia artificial, como se tivesse sido criada para servir de cenário a uma encenação. E se fosse isso mesmo?
Um teste? Talvez os sogros quisessem me observar, julgar se eu era digna de estar naquela família. Talvez tudo aquilo fosse parte de um ritual bizarro, algo que Daniel nunca tivera coragem de me contar. Pensei em filmes de suspense que já tinha visto, onde famílias aparentemente normais escondiam tradições perturbadoras. Minha imaginação corria solta, mas nada parecia impossível diante do que eu estava vivendo. Enquanto Helena perguntava sobre minha profissão, minha mente gritava para eu me manter calma. Respondi de forma suave, escolhendo palavras seguras, como se cada sílaba pudesse me condenar ou me salvar. O sorriso dela permaneceu no rosto, mas os olhos avaliavam. Daniel, em vez de me apoiar, apenas observava, como se também aguardasse para ver como eu reagiria. Era pior do que se ele tivesse participado ativamente. A passividade dele era uma forma de cumplicidade. Por um instante, desejei levantar-me da mesa e sair correndo. Mas as pernas estavam pesadas, como se o chão me prendesse. Então respirei fundo, ajustei o cabelo atrás da orelha e decidi jogar o jogo. Se estavam esperando que eu falhasse, eu não falharia. Falei mais sobre mim, sobre meu trabalho, sobre como conheci Daniel. Usei até algumas anedotas engraçadas para disfarçar a tensão. Senti o ambiente relaxar por um momento, mas no fundo sabia. Aquilo não era natural, era apenas a próxima fase da encenação. E então, quando Helena se inclinou para me oferecer mais salada, vi de relance na moldura dourada de um quadro o que parecia ser o reflexo de uma pequena lente. Minúscula, mas inconfundível. A mensagem não mentia. Eu estava sendo observada. Eu já tinha certeza de que havia câmeras escondidas. O reflexo minúsculo na moldura não deixava dúvidas. Ainda assim, tentei me convencer de que talvez fosse apenas imaginação. Talvez o brilho tivesse vindo de uma mancha de luz, ou da própria taça sobre a mesa. Mas então, o celular vibrou novamente. Aproveitei o instante em que Helena se inclinava para cortar mais carne e deslizei o olhar para a tela, escondendo o aparelho sob o guardanapo. Engoli em seco. A taça diante de mim refletia a luz vermelha do líquido, um tom intenso, quase denso demais. Helena e Roberto bebiam devagar, como quem saboreia algo raro. Daniel já havia dado 2 goles sem sequer notar minha recusa anterior. Apertei os dedos sobre o guardanapo, procurando uma desculpa rápida. Helena virou-se para mim com o mesmo sorriso educado. Não vai provar, Clara? É um vinho especial, guardamos para ocasiões importantes. Sorri, suave, como se fosse apenas um detalhe. Ah, eu adoraria, mas ando com uma gastrite chata. O médico pediu para eu evitar álcool por um tempo. Helena arqueou uma sobrancelha, mas manteve o sorriso. Que pena. É realmente delicioso. Bebeu mais um gole, como se quisesse provocar. Mal terminei de recusar quando o celular vibrou outra vez. Meu estômago gelou. Quem eles? Os pais de Daniel? Ou havia mais gente assistindo, por trás das câmeras? Imaginei uma sala escura, desconhecidos observando meu rosto em várias telas. A ideia me deixou enjoada. Concentrei-me na conversa da mesa, mas as palavras chegavam distorcidas. Helena falava sobre uma viagem à Itália, Roberto sobre a fazenda da família. Daniel, meu marido, completava as histórias com detalhes, sorrindo, relaxado. Era como se não percebesse nada de estranho. Ou talvez, ele percebesse, mas não achasse estranho. O coração bateu mais rápido diante dessa possibilidade. Será que ele sempre soube? Será que desde o começo ele me conduzia para esse momento? Meus olhos se fixaram nele, buscando pistas. Recordei de pequenos sinais ao longo do relacionamento. Como ele nunca me convidava para a casa dos pais, sempre arrumando desculpas. Eles viajam muito, não é o momento certo. Como às vezes me observava em silêncio, sorrindo de um jeito que eu não entendia. Ou o episódio no qual insisti para conhecer melhor a família, e ele respondeu com um desconforto visível, quase medo. Será que eu ignorei tudo? Enquanto a conversa seguia, minha mente se perdia nesses flashbacks. O Daniel que me encantou na cafeteria parecia tão diferente do homem que agora sorria na mesa, ao lado dos pais. Lembrei de quando ele me levou flores no trabalho, sem motivo, apenas porque pensou em mim. Lembrei de noites de risadas, filmes e confidências. Tudo parecia genuíno. Mas será que era? Ou tudo fazia parte de um plano maior, cuidadosamente elaborado? O celular vibrou novamente, tirando-me do torpor. Quase deixei escapar um suspiro alto.
Meus dedos tremiam. Apertei as mãos no colo para disfarçar, enquanto Helena me observava. O olhar dela era como uma faca, penetrante, calculado. Você está muito quieta, querida, ela disse. Está tudo bem? Respirei fundo. Sim, só estou um pouco cansada. Semana corrida no trabalho. Daniel colocou a mão sobre a minha, num gesto que deveria ser de carinho. Mas naquele instante, senti como se fosse um lembrete. Fique no papel, não estrague a cena. O toque dele, que tantas vezes me confortara, agora me causava repulsa. Pensei em fingir uma dor de cabeça e ir embora. Mas e se fosse pior? E se abandonar a mesa fosse justamente o que eles estavam esperando para me julgar inadequada? Ou para me punir? As mensagens me mantinham alerta, mas também me aprisionavam. Quem estava por trás delas? Um aliado secreto? Alguém que realmente queria me ajudar? Ou parte do mesmo jogo cruel, criando ainda mais paranoia em mim? Observei os pratos na mesa. O assado parecia perfeito demais, como se fosse falso. Os legumes tinham cortes tão uniformes que lembravam peças de plástico. O vinho refletia a luz de forma hipnótica. Tudo gritava encenação. E eu, ali, precisava continuar fingindo que acreditava. Enquanto sorria e respondia a mais uma pergunta de Roberto, senti que a realidade que eu conhecia começava a ruir. Daniel não era apenas meu marido. Ele podia ser um cúmplice. Ou pior, podia ser o arquiteto de tudo aquilo. E se desde o início eu nunca tivesse escolhido nada, tentei concentrar-me nas conversas, mas minha mente já não conseguia processar nada além da possibilidade de estar sendo observada. Os sorrisos, os gestos medidos, a perfeição milimétrica da mesa, nada parecia autêntico. Eu me sentia em um palco, com holofotes invisíveis queimando minha pele. Foi então que aconteceu. Um barulho sutil, quase imperceptível, vindo do canto da sala. Como um clique metálico, seguido por um zumbido baixo, constante. Meus olhos se fixaram na estante. Entre os livros organizados por cor, notei algo deslocado, uma lombada falsa, ligeiramente inclinada. Era de lá que vinha o som. O coração disparou. O ar pareceu rarefeito. Não era mais paranoia, havia, sim, algum tipo de equipamento escondido ali. O celular vibrou de novo, mas dessa vez não precisei ler para saber. Eu já estava confirmada como alvo. Passei os olhos pela sala e, em outro reflexo, na superfície de prata de uma bandeja decorativa, percebi uma pequena luz intermitente, quase invisível. Não restava dúvida. Câmeras. Um arrepio percorreu minha espinha. Estou em um experimento, pensei. Talvez um teste psicológico, talvez uma espécie de ritual familiar. Lembrei-me de histórias urbanas, de seitas sofisticadas que recrutavam pessoas de fora para integrar ritos secretos. Será que era isso? Tentei racionalizar. Talvez Helena e Roberto quisessem apenas me avaliar como nora. Mas tudo era exagerado, doentio. Quem grava secretamente uma convidada no primeiro almoço de família? Olhei para Daniel, buscando cumplicidade. Ele me devolveu um sorriso calmo, mas logo em seguida apertou minha mão por baixo da mesa. Não foi um gesto de ternura. Foi firme, duro, como se quisesse me conter. Meus dedos quase doeram sob a pressão. O toque dele me confirmou aquilo que eu já temia. Ele sabia. Ele estava ciente de tudo. Senti um nó na garganta. Parte de mim queria levantar-se, derrubar a cadeira e fugir pela porta. Outra parte temia que esse fosse exatamente o erro esperado, que minha reação fosse o espetáculo aguardado pelos olhos invisíveis atrás das câmeras. E se eu confrontasse? Se eu perguntasse diretamente, por que estão me filmando? A imagem me atravessou, Roberto e Helena rindo, admitindo tudo como se fosse natural, e Daniel me olhando com pena. Ou pior, eles negando, virando o jogo contra mim, acusando-me de paranoia. Não. Não podia arriscar. Apertei os lábios e forcei-me a continuar o papel. Peguei mais um pedaço de carne, mastiguei devagar, como se nada tivesse acontecido. O gosto, antes saboroso, agora parecia metálico, estranho. Talvez fosse apenas meu corpo rejeitando a encenação. Roberto encheu a taça dele de novo, entre goles, comentou sobre disciplina, sobre como acreditava que a verdadeira força de uma pessoa só se revelava em situações de pressão. O olhar dele parou em mim por alguns segundos, pesando cada palavra. Senti o estômago embrulhar. Será que eu estava dentro do exemplo dele? O teste?
A experiência. O celular vibrou uma última vez. Hesitei em olhar, mas a curiosidade venceu. Sob a mesa, escondida, li a nova mensagem. Quase deixei escapar um soluço. Aguentar o quê? Até onde isso iria? Daniel apertou ainda mais a minha mão. O gesto não era de conforto, mas de aviso. Como se dissesse sem palavras: não estrague tudo. Engoli em seco. Minhas opções se reduziam a 3: fugir, confrontar ou esperar. A fuga parecia impossível, cercada por olhares e câmeras. O confronto poderia me destruir ali mesmo. Restava apenas esperar, jogar o jogo, suportar. Mas, por quanto tempo? Olhei ao redor da mesa mais uma vez, fingindo tranquilidade. E, pela primeira vez desde que entrei naquela casa, tive a certeza absoluta. Eu não estava em um simples almoço de família. Eu estava em um espetáculo. E eu era a atração principal. Depois da última mensagem, percebi que não podia continuar apenas reagindo ao medo. Se eu estava sendo observada, testada, julgada, então precisaria virar participante, fingir que entendia as regras daquele jogo. Endireitei a postura, ajeitei o cabelo atrás da orelha e passei a sorrir com mais naturalidade, ou pelo menos com uma versão convincente dela. Quando Roberto contou uma história sobre negócios, ri no momento certo. Quando Helena elogiou meu vestido, agradeci como se fosse espontâneo, embora tivesse escolhido aquela peça após horas de indecisão diante do espelho. Era como se eu tivesse colocado uma máscara nova. A sensação estranha era que, de algum modo, eles pareciam aprovar a mudança. Helena relaxou um pouco nos ombros. Roberto sorriu de forma quase genuína. Até Daniel me olhou como quem reconhece um acerto. Era como se finalmente eu tivesse entrado no papel que esperavam de mim. O celular vibrou de novo. Sob a mesa, li. Continue sorrindo. Está funcionando. Arrepiei. Era a confirmação. Mas ao mesmo tempo, a frase parecia cúmplice demais, como se o remetente soubesse o que eu precisava ouvir para seguir em frente. Continuei o teatro. Fiz perguntas sobre a infância de Daniel, como se quisesse realmente saber os detalhes. Ouvi histórias repetitivas e sorri educadamente, tudo de forma calculada. Então, nova vibração. Não confie no que eles dizem. Engoli em seco. Contraditório. Primeiro, me incentivava a sorrir, a me adaptar. Agora, insinuava que cada palavra deles era uma armadilha. Olhei ao redor. Os olhos de Helena brilhavam enquanto ela me contava sobre a tradição da família em acolher as novas gerações. A palavra soou pesada, cheia de subtexto. Senti vontade de perguntar o que ela realmente queria dizer com isso, mas fiquei em silêncio. Roberto observava, como se pesasse cada movimento meu. Daniel ainda segurava minha mão, não tão firme quanto antes, mas o suficiente para me lembrar de que eu não estava livre. O celular vibrou novamente. Prove o vinho. Meu corpo congelou. Antes, o aviso havia sido: não beba o vinho. Agora, o oposto. A quem eu deveria obedecer? E se o remetente não fosse aliado, mas parte da mesma encenação? Talvez estivesse apenas acrescentando mais camadas de confusão para ver até onde eu suportava. Senti o coração martelar contra o peito. As paredes da sala pareciam se aproximar, cada detalhe sufocante. O ambiente impecável, que antes parecia elegante, agora me dava a sensação de claustrofobia. O cheiro forte do vinho, o brilho dos talheres alinhados, os sorrisos imóveis. Tudo parecia hostil. Fingi que ajeitava o guardanapo e respirei fundo. Não toquei na taça. Sorri para Helena e disse: realmente parece um vinho excelente. Quando a gastrite melhorar, vou querer provar. Ela apenas inclinou a cabeça, como quem observa um animal em laboratório. A sensação era essa. Eu não era nora, convidada, nem parte da família. Eu era cobaia. Enquanto eles retomavam a conversa, minha mente girava em espiral. Quem estava me mandando aquelas mensagens? Se fosse alguém tentando me ajudar, por que as instruções se contradiziam? Se fosse parte do jogo, qual era o objetivo final? Fazer-me enlouquecer? Daniel aproximou-se de mim, beijando meu rosto suavemente, como faria qualquer marido carinhoso. Mas, naquele instante, o gesto soou ensaiado, falso, como se fosse apenas mais uma cena diante das câmeras. A cada minuto, a sala parecia mais fechada, as paredes mais próximas, o ar mais denso. O riso de Helena soava metálico, o olhar de Roberto era um bisturi.
Eu me sentia presa em uma caixa de vidro, observada de todos os ângulos. A claustrofobia se instalava, lenta e inevitável. Eu sabia, não conseguiria sustentar aquele papel por muito tempo. E quando minha máscara caísse, o que aconteceria comigo? Houve um momento em que percebi que não suportaria mais o peso do silêncio. O riso ensaiado de Helena, o olhar clínico de Roberto, a mão firme de Daniel prendendo a minha sob a mesa. Tudo convergia para um ponto de ruptura. Eu já não conseguia respirar direito. O teatro tinha ido longe demais. Soltei a mão dele devagar e coloquei o guardanapo sobre a mesa. Meus dedos tremiam, mas minha voz saiu firme, ainda que baixa. Eu sei que vocês estão me filmando. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que parecia preencher o ar. O som do relógio na parede tornou-se ensurdecedor. Daniel arregalou os olhos, Helena congelou no meio de um movimento, segurando a taça de vinho, e Roberto recostou-se na cadeira, como se analisasse uma peça rara. Por alguns segundos, ninguém respondeu. Eu sentia os olhos de todos queimando em mim. Quem está mandando mensagens para mim? Continuei, tentando controlar a respiração. Quem está por trás disso? Helena pousou a taça devagar sobre a mesa, com a delicadeza de alguém que manipula porcelana frágil. O sorriso dela voltou, mas dessa vez parecia mais frio, quase condescendente. Roberto foi o primeiro a falar. Então, você percebeu? Um arrepio percorreu meu corpo. Eu não estava louca. Não era a imaginação. Daniel tentou intervir. Clara, ouça, eu posso explicar. Explique agora. Interrompi, minha voz mais alta do que pretendia. Os três se entreolharam. Foi nesse instante que compreendi que havia diferentes camadas naquela encenação, e que a verdade que estava prestes a ouvir poderia se ramificar em mais de uma direção. Ritual de aceitação. Helena inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Todos que entram nesta família passam por isso, Clara. É um ritual. Precisamos ter certeza de que você é forte, de que sabe manter a calma sob pressão. Só assim poderá carregar o nome que agora compartilha. Roberto completou, com aquele olhar calculista. Não é crueldade. É tradição. Você não imagina quantos falharam antes de você. Meu estômago se revirou. Um ritual. Como se eu fosse apenas mais uma peça em uma linhagem que precisava provar sua resistência. O aperto da mão de Daniel, percebi, era um aviso. Se aguente, ou será rejeitada. Um teste cruel do marido. Antes que eu pudesse absorver as palavras, Daniel se adiantou. Não é tradição nenhuma, Clara. O tom dele era grave, quase sombrio. Foi ideia minha. Eu precisava ter certeza de que você suportaria. Olhei para ele, sem acreditar. Você me colocou nisso? Ele desviou o olhar por um segundo, mas não negou. Eu te amo, mas queria saber se você conseguiria viver com certas exigências. Meus pais apenas me ajudaram. A dor foi maior que o medo. O homem que eu acreditava conhecer tinha planejado tudo, testando-me como se fosse uma cobaia em vez de sua esposa. O aviso real. Antes que qualquer revelação definitiva fosse feita, o celular vibrou novamente. Tremendo, olhei a tela. Saia agora. Eles não são quem dizem ser. O coração quase parou. Levantei os olhos e vi Helena e Roberto me encarando em silêncio, os rostos imóveis. Daniel apertou meu braço desta vez, mais firme que nunca. Não olhe para o telefone, ele sussurrou, entre dentes. Eles sabem. O terror tomou conta de mim. Talvez o remetente anônimo fosse meu único aliado. Talvez eu estivesse presa em algo muito mais sombrio do que um simples ritual ou um teste de lealdade. As três possibilidades se sobrepunham diante de mim como portas que se abriam ao mesmo tempo. Ritual? Traição conjugal? Um segredo obscuro ainda maior? Mas uma coisa era certa. O jogo tinha acabado. Eu tinha falado. E agora, qualquer que fosse a verdade, ela viria à tona. Com ou sem meu consentimento. O silêncio após minha acusação foi mais pesado do que qualquer palavra. Os olhares deles me atravessavam, como lâminas invisíveis. O celular vibrou outra vez na minha mão. Não precisei ler de imediato para saber. Aquela seria a mensagem final. Mas, em um impulso de sobrevivência, larguei o aparelho sobre a mesa. O som seco contra a toalha de linho pareceu um disparo. Levantei-me tão rápido que a cadeira tombou para trás. O coração batia como um tambor dentro do peito. Sem olhar para trás, corri em direção à porta. Helena se ergueu lentamente,
como se já esperasse minha reação. Roberto permaneceu sentado, observando, quase divertido. Daniel chamou meu nome, mas não se moveu para me impedir. Atravessei o corredor, abri a porta e respirei o ar frio da rua. Mas, enquanto corria, um pensamento me assombrava. E se essa fuga fosse apenas mais uma parte do espetáculo? Outra possibilidade queimava dentro de mim. Parar, respirar fundo e voltar para a mesa. Fingir aceitação. Sorrir como eles sorriam, repetir os gestos, beber do vinho. Talvez assim eu sobrevivesse. Talvez assim fosse acolhida de verdade. A imagem veio nítida, eu sentada de novo, sorrindo, segurando a taça. Daniel olhando para mim com aprovação. Helena e Roberto relaxando, satisfeitos. Eu, finalmente, entrando no jogo. No fundo da sala, sobre a toalha branca, o celular permaneceu piscando. A tela iluminava as taças e os pratos como uma vela solitária. A mensagem estava lá, definitiva. Agora você já faz parte deles. E, seja correndo pela rua ou voltando para a mesa, percebi que talvez não houvesse diferença. De um jeito ou de outro, eu já estava presa.